Olá pessoal, vamos refletir sobre 5 armas que Satanás utiliza para te afastar de Deus, te afastar do bem, te afastar das pessoas. É evidente que não são apenas essas, mas eu quero destacá-las e em especial falar sobre essas 5. Hoje falarei sobre individualismo, que não é uma praga apenas do nosso século, já existe há milênios, mas que tem se intensificado em nossos dias. Segundo o escritor britânico Charles Dickens, esse é o melhor e pior de todos os tempos. Parece um paradoxo, mas é o melhor no sentido da nossa era, desde quando ele escreveu lá atrás, da nossa era de tecnologia, de modernidade, de recursos, e é o pior de relações humanas. As pessoas vivem no mesmo espaço e vivem isoladas umas das outras. As pessoas estão na mesa almoçando, mas não estão interagindo entre si, não estão dialogando, cada um no seu lugar. João 17, versículo 21, Jesus fala assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, a igreja é comparada a um corpo, onde Cristo é o cabeça. Se é um corpo, depende o dinamismo desse corpo, depende da atuação de todos os seus membros. É uma unidade que vive com a diversidade. Então a unha, o pé, a boca, o nariz, os olhos, o esôfago, o estômago, as pernas, a pele, o cérebro, o coração, os rins, o fígado, um depende do funcionamento do outro, para que tudo ande em perfeita harmonia. Agora, é importante ressaltar, existe uma diferença muito grande entre individualismo, que é o egoísmo, a conduta do ego centrado em si mesmo, e individualidade, que não é problema. Individualidade é a personalidade que cada um de nós temos. Você tem pontos e personalidade específica, gostos e preferências específicos, distintos do meu. Isso não tem problema. Agora, o individualismo, sim, ele é um problema. Ele nos afasta da coletividade, da comunhão, nos faz enxergar o mundo a partir apenas do nosso olhar. Nós ficamos bitolados, nós ficamos enclausurados na nossa caixinha. Judas é um exemplo disso. Judas pensava apenas em si mesmo. Diferente dos outros discípulos que estavam caminhando com Cristo e pensando na coletividade, Judas pensava na sua causa, em como se dar bem, em como conseguir um meio de se libertar de Roma, mas utilizando apenas até o próprio Jesus. Ele quis utilizar o seu mestre, por isso que ele o traiu. Ele pensava em si mesmo, diz o texto que ele tinha a bolsa ali, ele que era responsável pelos recursos arrecadados, e apenas pensava na sua barriga, no seu ventre. Precisamos nos doar um pouco mais. Precisamos abandonar um pouco nossas questões pessoais e precisamos olhar para o outro, porque o individualismo causa separação, rachas, sobrecarga. O individualismo traz derrotas. Um exemplo típico é Sansão. Se você for observar e ler o livro de Juízes, Sansão, tantos outros líderes, Samuel, Davi, e tantos outros, Jefté, Gideão, conseguiram vitórias maiores que a de Sansão. Embora Sansão, segundo relatos, é o homem mais forte de todos os tempos. Foi o homem mais forte de todos os tempos. Mas porque ele não conseguiu conquistas ainda maiores do que os seus compatriotas, que eram bem mais fracos que ele fisicamente. Porque Sansão, ele queria resolver as coisas tudo sozinho. Sempre observe e lê o livro de Juízes, que relata a história de Sansão, a partir do capítulo 13, e você verá que Sansão sempre estava enfrentando os inimigos, mas sempre sozinho. Nunca liderando ninguém, nunca sendo liderado, sempre resolvendo com a força bruta. Os outros reuniram milhares de pessoas, reuniram tropas, exército, bolaram as estratégias e conseguiram vitórias ainda maiores. Sansão é um exemplo de que, embora sejamos fortes, embora você pode ser a pessoa mais forte, preparada, determinada, cheia de recursos, sozinho não vai obter grandes vitórias. Tem uma frase que diz assim: grandes vitórias jamais serão conseguidas quando houver grandes esforços de poucas pessoas.
Grandes vitórias só serão conseguidas quando houver pequenos esforços de muitas pessoas. Então é preciso envolver mais gente. É preciso que você abandone o individualismo de pensar só em si, só na tua família. É preciso olhar para o outro, para a dor do outro, para a necessidade do outro. É preciso aprender a cuidar de gente. A gente aprende a cuidar de papéis, de planilhas, e fazer cálculos, e planejar as coisas. E de gente nós temos cuidado. Temos o exemplo de Moisés, que foi o maior líder de Israel, e Moisés não pensava apenas em si. Moisés se preocupava com o outro. Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 10, vai relatar que ele intercede pelo povo. Ele se preocupava com aquelas pessoas, mesmo que aquelas pessoas, às vezes, enchia a cabeça de Moisés de problemas, de uma série de situações adversas. A influência do individualismo em nossa sociedade em especial, ela é mantida por dois deuses contemporâneos, marketing e a mídia. A ênfase sempre está em você. Você precisa de férias. Dê férias para os teus pés. Usa tal roupa. Se você tomar Red Bull, vai te dar asas. Se você comprar tal carro, você vai se tornar atraente. Você precisa disso, precisa daquilo. A ênfase sempre está em mim, sempre está em você. E nunca no nós, nunca no coletivo. E aí, como é que a gente vive numa sociedade dessa? Sem ser afetado. Como é que a gente vive num mundo tão individualista, numa política que cada um olha para o seu partido, para o seu umbigo, para o seu lado? Como se manter puro, sem ser contaminado por esse individualismo que nos cerca, que está nas escolas, que está nas igrejas, que está na política, que está nas relações humanas? É preciso que nós permaneçamos firmes em Cristo. Ele vive uma vida de significado voltada para o outro, não para si. Ele abriu mão de tudo, Filipenses capítulo 2, tudo que ele tinha, tudo que ele era, e veio se fazer semelhante a nós. Ele abriu mão de trono, abriu mão de riquezas e poder para se fazer semelhante a nós. Ele se colocou na condição de servo, João 13. Ele fala, como vocês estão vendo o meu exemplo, fazei também. Ele lavou o pé um do outro. Você tem lavado o pé das pessoas, você tem uma palavra amiga, você tem orado por essas pessoas, você tem ajudado, auxiliado, contribuído. Ou você pensa apenas em si? Você tem doado, você tem sido generoso. Tem muitos líderes que não sabem trabalhar em equipe. Resultado, frustração para a equipe e para si. Qual é o antídoto para tudo isso? Além de seguir o exemplo de Cristo. Fazendo o que ele fez, amando. É o amor que é o antídoto. Sem amor não existe motivação, não existe solidariedade, não existe generosidade, não existe perdão, não existe coletividade, não existe comunhão. Não existe altruísmo. Não existe política voltada para o outro. É o amor que nos move. Se até pelos meus inimigos, Mateus 5,44, eu devorar, imagine por todas as pessoas que me cercam. Se a liberdade do meu vizinho é tirada, a minha também. Se as pessoas que eu conheço passam necessidade, eu também vou padecer necessidade. Em Atos capítulo 2, versículo 42 a 46, fala que a igreja tinha tudo em comum. Elas repartiam e não havia necessidade, porque todos eles se ajudavam mutuamente. Se cada parte do meu corpo se isolasse, não existiria vida, não existiria corpo. O homem é um ser social e deve ver as relações entre si. Quero finalizar com uma parábola que diz assim. Conta a história que presos estavam em uma cadeia de frente a outra, em celas de frente a outra, e a pessoa que os aprisionava, ali, o responsável pela prisão, em vez de alimentá-los, jogava arroz cozido no meio das celas e entregava varas para eles se alimentarem, para ver qual era a intenção deles. E eles tentavam pegar com a vara aquele arroz cozido, só que caiu o arroz e eles não conseguiam trazer a vara até si para se alimentar. Estavam na grade, o outro a 4 metros da outra grade, e aquelas varas compridas não conseguiam trazer até a boca. Resultado, eles se degradeavam, tentavam pegar o máximo possível de arroz e não conseguiam se alimentar. Muitos estavam padecendo de fome. Até que um teve uma ideia e falou assim, em vez de nós nos degradearmos, vamos nos unir. Aí o outro perguntou, como?
Você quer se alimentar? Você me alimenta que eu te alimento. E aí eles juntaram as varas e pegavam arroz e passavam para o outro do outro lado da cela. Os outros lá pegavam e passavam para eles cair, e assim eles conseguiram se alimentar. Só conseguiram se alimentar quando se uniram, quando resolveram se unir. Está na hora de unirmos forças, lutar por um país melhor, uma cidade melhor, lutar por uma comunidade mais justa, mais solidária, mais generosa. É preciso que para alimentar o outro, em vez de pegar a vara com arroz e deixar cair e trazer para mim, que eu alimente o outro. E o outro me alimente. E aí ambos estarão alimentados. Que Deus nos abençoe. Retire de nós o individualismo. E coloque em nós o amor. Coloque em nós a generosidade. O sentido de viver uma vida devotada ao serviço ao outro. Quando eu sirvo ao outro, Deus cuida de mim. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz.